Boa noite, gente. A nossa relação entre nós, quando Deus nos criou, Ele nos criou de uma maneira muito especial. A sua imagem, a sua semelhança, como de Cristo. Deus, quando nos criou, Ele pensou, planejou, e nós temos que exercer a nossa vida olhando para Jesus, olhando as atitudes e como Jesus agiu, como Jesus pensou, como ele sentiu. Mas também Deus nos criou em forma social, de relação. Nenhum outro animal da terra, se ele nascer, ele não tiver ninguém para... Deixa eu refazer minha frase, senão não vai dar sentido. Todo animal, a maioria dos animais, quando nascem, se não tiver uma mãe, alguém ali, ele sobrevive, porque muitos animais já nascem andando, já sabendo se alimentar, né? Já com algumas funcionalidades ali. Nós, quando nós nascemos, se não tiver alguém ali por nós, para zelar por nós, para nos alimentar, para nos aquecer, a gente morre, a gente não consegue sobreviver. Nós precisamos um do outro, né? Então, dentro desse fundo, eu queria trazer para vocês um olhar muito importante que nós precisamos ter de nós mesmos. Quando nós estamos pensando que somos pessoas que se relacionam, que a gente convive, e que somos exemplos para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Com essa preocupação, com essa intencionalidade de orar para que eles vá bem na vida, para que eles sejam de Jesus, para que eles sejam bem-sucedidos, né? Para que eles amem a Jesus. Então, pensando nesse sentido, eu quero convidá-los a olhar para si, olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas atitudes, olhar para as nossas condutas, para a gente ser bênção, para a gente abençoar a vida daqueles que nós estamos ali perto, para quem a gente está se relacionando. O nosso cérebro, foi descoberto há pouco tempo por pesquisadores italianos, que nós temos neurônios que são chamados neurônio espelho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas só o nome sugestivo já dá para a gente entender. Neurônio espelho é assim. Quando nós olhamos para algo acontecendo, para alguém, a gente se conecta e a gente aprende. Então, o neurônio espelho é a base do nosso aprendizado. É como a gente aprende, é o responsável da nossa aprendizagem. Tem algumas pessoas que falam que o neurônio espelho também é sobre a empatia, mas ele não é sobre a empatia, somente empatia. Quando a gente olha uma pessoa sofrendo, e a gente sofre também, a gente sente compaixão, amor, como se a gente estivesse sofrendo junto com aquela pessoa. Mas ele não é só isso, ele é responsável sobre a nossa aprendizagem. E quando eu tenho estudado muito sobre isso, na pós, eu vejo tanto a mão de Deus e como que Deus faz tudo perfeitinho para acontecer o aprendizado entre as crianças, porque nós precisamos, a criança nasce sem saber nada. Ela precisa de alguém com um espelho para que ela aprenda a viver, né? E nós somos esse espelho para as nossas crianças e adolescentes. E é muito importante a gente falar que, vou fazer um, entre aspas aqui, da adolescente, eles estão chegando, está tendo considerado que a adolescência vai até os 25 anos. Mas por quê? Por quê? Por causa que aqui, ó, bem no cérebro, aqui, o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo controle inibitório, que é quando a gente consegue controlar nossos impulsos, sobre atitudes de responsabilidades, várias funções do nosso corpo. Ele é responsável, é bem na ponta aqui, ó. Só que ele termina a maturação dele, o desenvolvimento dele, completa perto dos 25 anos. Então, vamos pensar, quando eu falar adolescente, vamos pensar ali até os 25 anos, porque é a faixa etária que não está desenvolvido ainda essa parte do cérebro que controla o nosso corpo. Então, só para vocês terem ideia, sabe aquela criança que não consegue ficar quieta? Ou aquele adolescente impulsivo que pega o carro sem pensar escondido?
Ou faz desrespeita uma regra ou uma autoridade, né? Vou dar o exemplo do Pedro. Por exemplo, uma criança que pega uma bicicleta sem freio, desce um morro e não tem noção que tem uma rua, uma avenida. E ele não vai conseguir parar. Né? Então, tudo isso não é que, nossa, irresponsável, meu Deus. Não, gente, isso é fisiológico, Deus nos criou desse jeito. Aquela parte do cérebro não está desenvolvida a ponto dele conseguir ter esse controle de falar, não vou passar por isso, eu estou com a bicicleta, não vou subir, vou ter o controle de descer o morro, parar, na hora que eu estiver seguro, aí eu subo na bicicleta e vou. Então, isso é nato nosso. E, às vezes, por não termos esse conhecimento, a gente julga, a gente não tem paciência, a gente coloca, às vezes, muita responsabilidade exagerada, querendo algo exagerado, e isso sobrecarrega o emocional da criança, do adolescente, do jovem adulto, porque dependendo ainda do jeito que essa criança e esse adolescente é criado, essa maturação, esse desenvolvimento do córtex pré-frontal vai demorar mais. Então, só para fazer um parêntese aqui, para esclarecer algumas atitudes dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, é por causa disso, é fisiológico. Né? É lógico que não desfaz, isso não anula as irresponsabilidades, os abusos, as faltas de regras. Por quê? Porque a gente vai colocando e ensinando essas regras conforme a criança ou adolescente vai crescendo. Então, se uma criança está ali, pequena, ela já tem uma responsabilidade de arrumar a cama, de guardar os brinquedos, e assim vai crescendo, o adolescente vai tendo as suas regras. Se caso isso não aconteça, de ensinar regras, impor regras, esse desenvolvimento do córtex pré-frontal vai ficar até os 50 anos, que a gente já vê pessoas assim, 50 anos sem responsabilidade. Então, é importante a gente entender isso, que às vezes a gente julga muito, de forma exagerada, que faça com que esses adolescentes se afastam da gente. Não tenham confiança em nós. E aí, a gente perde a referência deles. Eles não vão ver mais a gente como referência, vão ver outras pessoas. Porque o neurônio espelho, ele só é ativado se ele se conecta, se ele tem interesse. Então, olha só, esse neurônio espelho que todos nós temos, e todo mundo é assim, não é só o período da infância e da adolescência, nós somos assim, nós aprendemos, nós olhamos uma pessoa e podemos falar igual, sem perceber, é muito inconsciente isso, porque houve uma conexão e a gente já começa, às vezes, a falar igual, pensar igual, às vezes vestir igual, né? Então, a nossa responsabilidade com as nossas crianças e adolescentes é muito grande, porque é através das nossas atitudes, sem a gente falar nada, somente no dia a dia, com atitudes simples, que eles estão ali o tempo todo, olhando para nós. E vocês podem ver muitos casos de crianças que são violentas, né? Eu estou com um caso na escola muito sério, que a criança de 3 anos que está batendo nas crianças, batendo na professora, derruba a mesa, uma criança de 3 anos, gente, levanta a mesa. E aí a gente vai ver, o pai é violento demais. Né, não sabe resolver os problemas. Nós temos casos de adolescentes que não respeitam a autoridade. Mas por quê? Ele vê, será o pai e a mãe respeitando? Será que eles se respeitam lá dentro da casa? Né? Então, às vezes, tem atitudes de não só pais, gente, a nossa referência de neurônio espelho não é só pai e mãe. São outras pessoas. Qualquer pessoa que a pessoa se conecta, ela vai ser uma referência como um espelho. Né? Então, essa responsabilidade que tem pessoas olhando para nós, e às vezes inconscientemente, eles mesmos estão fazendo. Às vezes eles não fazem na hora, mas vão fazer depois. Na hora, por exemplo, um adulto tomou uma atitude grosseira com uma pessoa na rua. A criança não vai ter essa atitude, ou o adolescente vai ter essa atitude logo de imediato. Na próxima vez que ele tiver oportunidade, ou tiver acontecendo alguma coisa, ele vai agir assim, porque ele aprendeu. Ele não sabe agir de outra maneira.
né? Mas isso não acontece só com as coisas ruins, como eu estou falando, acontece com as coisas boas. Quando nós tratamos bem uns aos outros, quando a relação entre os filhos, entre as pessoas, é com respeito, é com amor, é com empatia, é com cuidado, sabe? Aquela escuta, principalmente com os adolescentes, é muito importante ter a escuta afetiva, escuta empática. Escutar não é falar mesmo, deixar eles falarem. Se nós temos atitudes de não deixá-los falar, eles vão perdendo essa conexão com a gente. Então, ter essa consciência que nós somos espelho para as pessoas que estão à nossa volta, nos traz uma responsabilidade muito grande. E nós estamos aqui reunidos pensando em crianças da nossa igreja, nos jovens da nossa igreja, e eles estão aqui, vendo tudo. Como a gente faz o louvor, como a gente recebe as pessoas, como a gente trata um ao outro. Eles estão percebendo tudo e analisando. E na próxima vez, quando eles forem líderes, eles vão agir da mesma maneira. E isso nos traz, né, eu quero trazer esse ponto para vocês, que nós precisamos olhar para nós mesmos e lembrar de Jesus. Quando Deus nos criou à imagem de Jesus. Nós somos parecidos com Jesus e as nossas atitudes devem ser parecidas com Jesus. Só que eu estou falando, às vezes, aqui, com exemplos que são superficiais, que sabe como está na ponta do iceberg, mas existe camadas muito mais profundas desse aprendizado de relação, né? E aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei de Lucas. Vocês não precisam abrir, não, que eu vou ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 35. Se vocês amam se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam os que amam. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Se até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, ame seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestam a eles sem esperar nada de volta. Então, as recompensas receberão do céu. Será grande e estará agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. E também lembrei de uma frase muito famosa, duas frases famosas, que a gente fala assim: faz o que eu falo e não faz o que eu faço. E isso é um erro tão grande, mas é como se tirasse a minha responsabilidade. Eu não me responsabilizo pelos meus atos, mas você tem que agir da maneira que eu falo. E isso, gente, não funciona. Não funciona. Não funciona. Só funciona nossas atitudes. Como falamos, como pensamos, como agimos na resolução de problemas. Quando nós estamos beirando um problema, e aí? Como que a gente age? Eles estão ali, tudo aprendendo. Na próxima vez que eles tiverem algum problema, eles vão estar agindo da mesma forma que a gente agiu. Então, vou falar uma frase que eu gosto muito, você é eternamente responsável por aquilo que cativas, do livro do Pequeno Príncipe. Então, se você cativou uma pessoa, você é o exemplo dela. E qual é o exemplo que ela está recebendo? E essa pergunta eu me fiz muito para mim, há muito tempo, desde que eu comecei a estudar pedagogia, depois que eu comecei a terapia, e eu olhei para trás e me analisei, comecei a me ver, falei, puxa vida, quanta coisa eu podia ter feito diferente com os meus filhos. E agora, vendo eles adultos, eu vejo algumas coisas neles e eu falo, puxa vida, eles fazem isso por minha causa. E isso dói. E assim, é uma consciência, fala assim, puxa vida, podia ter sido diferente, né? Podia ter pensado diferente. A minha reação diante dos problemas e das atitudes podiam ter sido diferentes para que eles agora pudessem ter as melhores escolhas, as melhores atitudes, não sofrer tanto assim,
ser melhores pessoas, não que eles não sejam, mas eu consigo ver isso. Né? E eu lamento muito às vezes, por já ter essa consciência e pensar, puxa vida, podia ter sido diferente. E aí a gente olha para Jesus com tanto carinho pelas pessoas, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado, sem julgamento. E aí eu falo, é assim que a gente deve ser para que eles sejam. E aí o Desperta Débora, ele tem essa função, esse objetivo tão lindo de orar e se preocupar com as gerações. E nós temos que orar sim. Mas eu queria trazer para vocês nessa noite esse olhar para si, orar por você também. Orar pelas pessoas que estão se relacionando com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, para que eles sejam bons exemplos, para que eles tenham atitudes que Jesus teria, que eles olhem para a Bíblia e olhem para a história de Jesus, olhem para as atitudes, pelas falas de Jesus, e que eles tenham essa mesma fala, que eles tenham essa mesma atitude, para abençoar os nossos jovens e adultos. É como se fosse uma corrente. Então, se a gente quer jovens e adultos que sigam os passos de Jesus, nós temos que seguir também, porque assim eles vão seguir, porque a gente é um espelho deles, eles olham para a gente. E se a gente quer jovens fortes, decididos, firmes, as nossas atitudes e como nós convivemos com eles vai fazer com que eles sejam. Então, lembra do tempo de maturação do cérebro? Então, às vezes, se a gente vê um jovem cometendo algum erro, é natural, não está tudo perdido. É o cérebro dele que ainda não está formado. Só que com o teu exemplo e com o passar dessa maturação, ele vai conseguir parar, analisar. Eu quero esse exemplo para mim? Não, eu não quero. Aí ele vai ter essa maturidade. Eu quero esse exemplo. Não, eu quero esse exemplo. E que nós sejamos o exemplo que eles queiram depois também. Que eles possam estar olhando para nós e falar assim, não, eu quero ser também essa pessoa amorosa, com sabedoria, que sabe lidar com os problemas. O jeito que ela lidou também quero lidar. E aí, esse olhar para si, eu lembrei da oração de Davi, lá no Salmo 139. Que ele diz lá, ele fala, a oração é linda, maravilhosa, ele descreve o poder de Deus grandioso, e ele vê que ele pode ir para qualquer lugar, mas que a mão de Deus vai estar sempre ali por ele. E no final, no começo ele também fala, mas no final ele fala assim, no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E hoje eu convido vocês, e quero também fazer essa oração, para que a gente se analise, vê se há em mim algum caminho que a gente precisa consertar, que a gente precisa mudar com as pessoas que estão ali nos olhando, para que eles sejam melhores, para que eles sejam bênção, para que eles cresçam em um ambiente saudável, para que eles possam se desenvolver, né? E tem uma música que eu até pedi para o Demis separar para a gente, que ela fala muito sobre isso, sobre sermos como Cristo. E ela compara, e eu acho linda a poesia dessa música, que ela nos compara como cartas ao mundo, que na escrita dos nossos atos é parecido com Cristo, e a gente vai distribuindo como se fosse boas notícias. Essa música é linda. E eu quero, o Demis já vai colocar, e durante esse momento da música, faça essa oração. Coloque diante de Deus você, primeiro. Depois nós vamos orar pelos nossos. Mas coloque você. Analise, pense sobre os teus caminhos. Faça como Davi. Vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Aqui, esse caminho eterno, na Bíblia não está falando referente ao céu. Está falando a terra mesmo, aqui mesmo. Né? Me guia de uma maneira que seja agradável a ti, para que eu honre o teu nome, para que eu seja como Jesus. Bem? Deixa eu colocar.